Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliene, eu sou enfermeira do controle de infecção, sou especialista nesta área e hoje nós estamos aqui pelo Edu Comunicações e o nosso tema de hoje da nossa aula é Bundle. Já ouviu falar sobre essa ferramenta? Uma ferramenta tão importante quanto qualquer processo dentro de uma assistência na prevenção e controle de infecção. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho, se você nunca ouviu falar sobre essa ferramenta Bundle ou Bundle, assim, muita gente fala, né, da forma que lê, mas, essa ferramenta ela é de suma importância, né, nos cuidados diários ali, na prevenção e controle de infecção hospitalar. Então eu trouxe aqui para a gente refletir sobre isso, né, que o serviço de enfermagem representa um papel indispensável no controle de infecção. Somos nós da equipe da enfermagem que mais manipula ali o paciente, então nós devemos ter muitos cuidados, nós de fato devemos ser muito chatos na hora que alguém vem responder um parecer, na hora que alguém vem visitar o paciente, porque se esse paciente adquire algum micro-organismo muito resistente, alguma bactéria, ele fica mais tempo, né, do que a gente imaginava ali, às vezes o paciente para permanecer ali por uma semana, acaba estendendo por mais uma semana, então a gente acaba tendo um paciente ali ansioso pela alta. Então assim, gente, as infecções hospitalares traz transtornos tanto social, psicossocial ali para o paciente, então a gente precisa, como, representante, né, da enfermagem ali, estar ciente dessas boas práticas, e aí a gente vai aprender um pouquinho aí sobre uma ferramenta que é de suma importância que hospitais, né, tenham implementado aí na sua rotina. Aí eu trouxe um pouquinho aqui sobre o conceito de infecção comunitária, né, que é verificado no momento da admissão, não relacionada a internações anteriores, ou seja, quando o paciente adentra do hospital, adentra ali, né, com uma pneumonia, então a infecção comunitária, ele não estava internado dentro do hospital, ele adquiriu ali na comunidade, lá na casa dele, né, pela rotina que ele tem. Infecções hospitalares são aquela adquirida na admissão do paciente que se manifesta durante a internação, tá? No momento que ele está internado, após ali 72 horas, o paciente já é uma infecção nossa, ou se o paciente pegou alta ali, após essa alta, até no D3 ali de alta dele, a infecção seria da unidade hospitalar, tá? Seria apresentar alguns sinais e sintomas. A natureza da infecção, gente. Hoje, as infecções elas podem ter são infecções e colonização. Então, o paciente ele pode ser colonizado. Ele pode ter aquelas bactérias ali dele e ela não faz mal nenhum a ele naquele momento. Mas é importante, em unidades que prezam por segurança do paciente, fazer rastreio desses pacientes que têm cuidado de home care, paciente que teve internado em uma outra unidade hospitalar, ele adentra dentro desse hospital, eu preciso rastrear esse paciente, fazendo suaves desse paciente, né, eh suaves nasais, inguinal, né, na verdade, inguinal e retal, para verificar se esse paciente ele é colonizado, se já tem um micro-organismo ali na pele, lembra que a gente falou que a gente tem micro-organismo residente e transitório, então o paciente pode estar colonizado, tá. E a infecção, gente, é quando o paciente está infectado de fato, né, ele precisa de tratamento essas quando o paciente está colonizado, ele pode sim, na colonização, virar uma infecção. No caso, se a imunidade dele, né, vier baixar, né, aí a bactéria ela toma de conta ali desse corpo, né, e aí elas se prevalecem ali no corpo do paciente. Então, infecção é quando o paciente tem já infecção, e a colonização é quando o paciente, tem o micro-organismo, mas ele não se manifesta no paciente, tá, como forma de doença. Bundle, gente. O que que é o bundle, né? Gente, bundle são um pequeno conjunto de estratégias terapêuticas que, quando aplicada em conjunto, visam a melhoria do cuidado do paciente de forma mais eficiente. Ele é tudo é nada. Quando a equipe vai aplicar essa ferramenta, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, se você não viu o médico fazendo uma intubação ou acesso central, se você não viu o enfermeiro, inserir na sonda vesical de demora e você quer preencher a ferramenta, porque hospitais, né, hoje, que prezam por segurança do paciente, ele tem essas ferramentas. E se você não viu e tem indicador para isso. Então, se você não viu, você não vai ter como, eh, ali inserir a ferramenta, né, como visto. Mas aí muita gente vai lá e acaba fazendo a ferramenta dizendo que viu. Então é tudo é nada. Se você não viu, você não tem como fazer.
tá? A ferramenta que concluir com êxito cada passo de um processo simples e direto. Então, é uma ferramenta que direciona o colaborador. Então, cada hospital, eu trouxe aqui um modelinho para vocês, mas cada hospital tem seu modelo, né, de aplicação, e aí vai de várias rotinas. Mas é importante aqui vocês entenderem que essa ferramenta, gente, ela é baseada em cuidados cientificamente. Então, quando eu falo que o curativo tem que ser estéril, né, ali do acesso periférico, o acesso central, é porque existe evidência de que quando eu menos manipulo esses acessos, eu tenho menos chance de contaminar, né, a corrente sanguínea ali do paciente. Lembra que colaboradores ainda falham muito na questão da higiene de mãos, as digitais são elementos digitais que mais têm contato ali com a pele do paciente, então, são esses momentos aí que se encaixa como uma luva, gente. Todas essas ferramentas que a gente está falando aqui se encaixam como uma luva, né, desde o princípio básico aí, dos pilares do controle de infecção. Eu trouxe aqui para vocês esse exemplo de ferramenta, né, é o bando de acesso Windows Central. Nele, se vocês observarem, tem aqui deixa eu passar minha setinha aqui para vocês, a inserção, né, ela tem vários itens aqui, então cada instituição ela vai ter a sua, eu trouxe essa daqui só como exemplo, tá. Então, quando a gente vai quando tiver o médico fazer um acesso central, o enfermeiro realizar uma PIC, você tem que, observar esse enfermeiro. Quem pode fazer essa observação? Um outro enfermeiro, um médico, um técnico de enfermagem, um acadêmico de enfermagem, porque a ferramenta ela é autoexplicativa, né. E dentro dessa ferramenta aqui, essa equipe de hospital, eles colocaram vários, itens aqui para preencher, mas vou ler só alguns com vocês, tá. Mas aí vocês podem pausar o slide e ler. Catéter central foi inserido em que unidade, né, às vezes o cateter ele pode ser se a ferramenta você vai fazer a avaliação, você vai ver: "Ah, essa ferramenta aqui foi inserida lá no centro cirúrgico. Ah, não, essa ferramenta foi inserida lá no pronto-socorro", tá. Qual é o tipo de cateter que foi inserido nesse paciente com a PIC? Foi um cateter de Schiller? Foi um cateter central de duplo lume, né? Foi uma PAI? E qual local que foi inserido esse cateter, né, ele pergunta aqui. Foi utilizado barreira máxima de proteção, como luva estéril, máscara, touca, avental estéril, campo estéril. Então, quem vai avaliar essa ferramenta de inserção aqui tem que observar isso. Porque, por exemplo, se o médico está ali, ou o enfermeiro, ele não colocou, digamos que touca, já quebrou a ferramenta, gente, porque cabelo, né, a gente sabe que cabelo é altamente, contaminado aí em processos limpos e assépticos, né, que é querendo ou não, você você praticamente ele esteriliza aquela parte ali na hora da inserção ali do cateter ou do cateter central, né, no caso. Foi feita a antisepsia da pele, primeiro com clorocidina desgermante e depois a cólica, a OMS, a Anvisa, né, também preconiza isso, né, que o primeiro eu faço uma desgermação ali da pele, né, com sabão, e após eu passo a cloroxidina alcoólica. Caso o médico, né, você observe lá, o médico ou a enfermeira só utilizar somente alcoólica, é uma quebra, né, para esta instituição aqui, por exemplo. E conta muito, gente, vocês observarem, a passagem foi de primeira tentativa? Foi às vezes, o que que acontece, gente, no caderninho da Anvisa lá, de 2017, o que que ele fala sobre as boas práticas na hora do acesso central? É que se eu tentei uma vez com aquele catéter, eu tenho que pegar um outro catéter, né, tanto periférico quanto acesso central. Então, se o médico, caso o paciente venha adquirir uma infecção, no terceiro dia de catéter dele, a gente sabe que pode ter sido por conta de uma quebra ali na tentativa, porque eu lembra que a gente tem bactérias muito profundas ali na camada da pele? E se ele falhar aqui, né, aí só passou clorexidina alcoólica, e no momento fez várias tentativas, o paciente daqui 3 dias evolui com febre, calafrio, opa, você já fica pensando ali, foi na ferramenta diz que o médico teve várias tentativas de acesso, tá. Houve quebra de técnica durante, a inserção do cateter, técnica séptica, aí o que acontece, o médico tá lá passando, de repente pega algo que não era para pegar, que não tá estéril, mas continuou fazendo o procedimento. Gente, assim, quero falar aqui para vocês que quando vocês estiverem na assistência, né, ou na assistência um dia, é muito importante vocês observarem que quando eu observo uma quebra,
eu posso interromper. Você sabia que você pode interromper? Porque o paciente não sabe, ele não sabe que ele está correndo risco, né. Ele sabe, o médico fala: "Ó, vamos fazer um acesso central, tem os riscos", quando avisa, né, que tem riscos, né, de fazer um acesso central, que é pneumotórax, né. E aí, ele não sabe dos riscos, então nós, como profissionais da saúde, sabemos dos riscos, então a gente tem que deixar aquele ambiente o mais limpo e asséptico possível, tá. Foi o primeiro acesso central, o curativo desse acesso central, tem que ser oclusivo, né, com gás e fita adesiva estéril, tá. Se for com esparadrapo, micropore, já é uma quebra aí para esse item, tá bom. E inserir quem foi o profissional que fez esse acesso central, colocar o nome dele aqui. E também, se possível, colocar o nome do profissional que avaliou esse médico fazendo essa ferramenta, tá. Ou fazendo, né, o acesso central. Então esse aqui é o bando de inserção, tá. Nós temos o bando o quê, gente? De manutenção. Esse bando de manutenção, ele é diário, então todo do dia primeiro, por exemplo, do mês, você tem que ver, tem indicação de retirar esse acesso? Foi feita higiene de mão? Você observou no momento de observar ali o colaborador fazendo a observação ali, né, ou olhando ou fazendo a medicação, ele higienizou as mãos antes desse procedimento? Tem uns de cobertura com CHG, eles colocam aqui CHG, com certeza pensando que tem umas coberturas que tem plaquinha de cloroxidina, que coloca bem no hoste do acesso central do paciente, que aí tem muitos estudos que falam que é muito, essenciais na prevenção aí de correção infecção de corrente sanguínea. Fixação segura na pele, tem uma fixação segura, se aquele curativo estiver saindo assim, já é um risco que o paciente está adquirindo, tá? Asepsia dos conectores, então lá, tem alguns acessos centrais, né, depende muito da instituição que você tiver. Um vai ser torneirinha, então não vai ter como eu fazer a higienização ali da torneirinha, vai ter que ter todos os cuidados antes de fazer a medicação, né. Eh, as vias do acesso central estão pérmeam, ou seja, eu consigo colocar a medicação, as medicações nas 2 vias, estão indo nas 2 vias. Se eu tiver uma via do acesso central sem passar a medicação, o que acontece? Se tá obstruído, vai fazer colonização e vai chegar ali aquela coisa, aquele grumo que tá ali no acesso central, se tiver micro-organismo ali, vai proliferar e vai entrar na corrente sanguínea do paciente, tá. Flush, aqui eles falam nessa ferramenta flush são seringas de soro que já vem preenchida de fábrica, que é o ideal hoje, né. Muitas qual é a rotina de muitos hospitais hoje é ir lá no soro, tirar do soro, né, com a seringa ali e lavar o acesso central, o acesso periférico. Isso no caderno da Anvisa já vem não é uma recomendação, positiva, tá. Hoje em dia, de fato, é uma seringa preenchida de fábrica, né, estéril aí para fazer essas lavagens, né. E, limpeza ali do catéter, né. O paciente faz uso de NPT, que são aquelas dietas parenteral, é importante, porque se o paciente vier adquirir uma infecção de corrente sanguínea por fungo, por exemplo, né, que pode acontecer muito por essa dieta aqui, a gente já sabe que, o paciente está fazendo uso de NPT, então a gente pode associar ali também como risco ali para o paciente, tá. E o nome do profissional que viu aquele dia, né, fez essa observação aqui no dia primeiro, o nome dele é muito importante. Então, gente, essas ferramentas, esses cuidados aqui, todos estão, descritos todo no caderno da Anvisa, tá, essa ferramenta aqui. Eh, bando de inserção, né, na prevenção eh, infecções de trato urinário, né, por sonda vesical de Demora. Então, a inserção, gente, são os mesmos praticamente cuidados, tá, a diferença aqui eh, é que, por exemplo, aqui, se a sonda vai ser de 3 vias, de 2 vias, é importante colocar aqui nessa ferramenta não tem, mas é importante dizer, né, se é uma sonda vesical three-way ou se é uma sonda vesical normal, de 2 vias. Por quê? Quando muito mais manipula ali essa, sonda, mais risco eu tenho, tá. E se foi feita asepsia com clorexidina aquosa, gente, hoje a clorexidina desgermante, ela desencorajada ali aqui para fazer, né, asepsia, da parte íntima dos pacientes, por quê? Porque a desgermante, ela causa muita alergia ao paciente, tá bom? E essas são praticamente as mesmas perguntas, tá bom? Aí ele faz uma observação aqui que a desgermância é para ser realizada quando houver muita sujidade, aquele paciente obeso, né, que tem a dificuldade de limpeza, então eu
Eu uso ela, mas também eu faço a retirada, né, com clorocidina aquosa, tá bom? Então é importante para ver esses detalhes. E a manutenção, gente, ali eu observo o que que eu observo, por exemplo, no dia primeiro, né? Todos os dias, na verdade, eu tenho que observar. Então, né, indicação de retirada, se o colaborador higieniza as mãos antes de manipular aquele dispositivo, se tem presença de sinais de infecção, como piúria, se tem urocultura positiva, se a bolsa coletora do circuito da bolsa ali da sonda vesical está íntegra, se está encostando no chão, é uma inconformidade, tá, gente? Como tá aqui embaixo. Fixação adequada, é importante ter uma aqui ele colocou aqui ó, um tipo de fixador, né? Mas é importante fixar essa sonda para evitar lesão no paciente. Se eu tenho um processo inflamatório ali na uretra do paciente, né? Que é essas lesões, eu posso fazer um processo infeccioso ali no paciente. Se está fazendo higiene íntima diária, é importante, tá? Então, observar, se você observou, se a equipe fez, coloca aqui como sim, né? Se há cálice individual para descarte de urina, é importante, gente, cada paciente ter o seu, porque ali por algum momento eu posso respingo, né, e botar ali, por exemplo, eu pego um cálice de outro paciente, né, desvaziar a bolsa, respingo ali, sobe para a bolsa, gente, tudo é possível. Quando a gente se fala de bactéria, tudo é possível, tá? E o nome do profissional que fez ali a observação, tá bom? Para prevenção aí de infecção do trato urinário associada à sonda vesical de demora, tá, gente? De intubação, gente, é um pouco mais complexo, tem muitos itens de cuidados aí, né? Isso aqui essa é uma ferramenta de algum hospital, mas a gente pode observar que aqui isso praticamente no bando de inserção dele, no item de inserção, pede qual foi o profissional que realizou o procedimento, qual unidade foi realizada essa intubação, se o TOT foi passado em situação de emergência sim ou não, se foi feita higiene oral com clorocidina 0,12%, que é importante ali para prevenção de parto, de fato, já tem muitos estudos falando sobre isso. Foi uma passagem de primeira tentativa, sim ou não? Foi utilizada a barreira máxima, como higiene de mãos, luva estéreo, máscara e touca. Nesse hospital eles utilizam luva estéreo, né? Querendo ou não, o tubo é estéreo, né? Por mais que o laringo não seja, mas quando mais a gente tem barreiras para minimizar o risco ali, é importante, tá? E aqui eu tenho o bando de manutenção, né, de cuidado diário. Então, possui programação de intubação, há um desmame diário da sedação. Então, quanto menos tempo esse paciente passar em ventilação mecânica, menos chance ele tem de fazer infecção, tá? A cabeceira da cama foi elevada no momento de mudança de decúbito ali desse paciente. Foi realizada a aspiração aérea antes do decúbito do paciente ali, ou antes de como é que é aqui? Realizar a aspiração das vias aéreas superiores e inferiores, sim, né? Que é importante fazer a cada momento que o paciente precisar, tá bom? Muito importante a equipe observar esse momento. Houve mudança na coloração da secreção de aspiração, é importante, sim, e evoluir isso, tá, gente? Porque isso aqui pode ser um sinal aí que o paciente está infectando, tá bom? Ah, ela sempre é ali, na branquinha, ali no momento da aspiração. E de repente vem purulenta, né? Bem curto-fértil, então já é um alerta ali para a equipe ficar de olho nessa mudança de secreção. Houve, observação e anotação do valor da pressão do cuff, né, o tubo ele tem uma bolinha que chama cuff, né, e esse cuff é que dá estabilidade ali para as secreções das vias aéreas não descer ali diretamente para o pulmão do paciente, não seria isso, tá? E se é feita higiene oral com clorocidina de germânia 0,12%, tá? Pelo menos 2 vezes ao dia é importante fazer essa higiene bucal do paciente com clorocidina e as outras vezes com água destilada, que é o ideal, tá, gente? E a fixação adequada do TOT ali, que é importante, porque se o paciente perde, é um evento ali, né? Se o paciente, caso venha a perder, que pode acontecer, tá? Do paciente, algum movimento, o TOT sair do paciente e precisar entubar ali de urgência o paciente. Então, é evento e precisa estar descrito aqui na ferramenta. Então, gente, a gente fica por aqui, tá? São ferramentas de muita importância no meu dia a dia. Ferramentas bem aplicadas, elas têm resultados muito importantes, tá? Ali no resultado dos meus indicadores de infecção, a equipe precisa estar atenta e engajada
para utilizar essas 3 ferramentas que são de suma importância. Se você está vendo, se você já é um profissional que está na área, ou um profissional que ainda vai entrar dentro do hospital, anota, né, vê se naquela instituição que você vai trabalhar, se tem essas ferramentas ideais aí para prevenção de infecção, chamado Bundle, né, que já é algo se falado já no Brasil, no mundo, né, dessa ferramenta. Então é importante que você tenha esse conhecimento, pelo menos básico, né, dessa ferramenta. Então a gente fica por aqui, pessoal, até mais, até a próxima aula.